Seja bem-vindo ao programa Palpites de Livros, aqui na TV Cidade de Farroupilha. Eu sou a sua apresentadora, Natália Bon, e hoje nós iremos falar sobre o livro 100 Anos de Solidão. Vamos embarcar nessa jornada conjunta? Antes de falarmos do livro do episódio de hoje, vamos nos deleitar com as palavras de Mário Sérgio Cortella no livro Sabedorias para Partilhar? O texto de hoje se chama Não Aprendemos com os Erros. Errar é humano, mas não é obrigatório. No entanto, nenhum e nenhuma de nós é capaz de fazer tudo certo o tempo todo e de todos os modos. Por isso, você só conhece alguém quando sabe que ele erra. E quando ele erra e não desiste. E dizem: Ah, é por isso que a gente aprende com os erros. Não, a gente não aprende com os erros. A gente aprende com a correção dos erros. Se a gente aprendesse com os erros, o melhor método pedagógico seria errar bastante. É bom lembrar que todo cogumelo é comestível, alguns apenas uma vez. Isso exige humildade para reconhecer, admitir e corrigir os erros, em vez de apenas argumentar, como muita gente faz para se esquivar. Que errar é humano. Aí sim, na correção, estaremos aprendendo. É muito comum ouvirmos justamente isso que o Mário Sérgio Cortella traz, que errar é humano, nós aprendemos com os nossos erros. E sim, a gente erra muitas vezes e realmente é uma característica dos seres humanos, assim como dos animais que estão fugindo de um predador e acabam sendo pegos por algum erro que cometem ali no caminho. Qualquer um pode errar. Porém, o nosso aprendizado a partir dos erros não ocorre pelo erro em si, mas daquilo que a gente tira dele, daquilo que a gente adquire ao perceber aquele erro que a gente teve. Então, eu vou aprender com um erro que eu tive numa prova de matemática, por exemplo, que eu coloquei uma resposta errada, porque eu fiz uma conta de uma forma equivocada, não pelo fato de eu ter errado, mas porque eu percebo ali a linha de raciocínio que eu tive e eu a corrijo. Eu acho uma forma de resolver aquele problema que vai ser a correta. Então, vou aprender com a resolução com aquilo que eu tirei daquele erro e não dele em si. Então, é interessante quando a gente começa a pensar nas coisas, que na verdade os ditados populares não que estão errados, os dizeres populares não estão equivocados, mas se a gente for parar assim mais profundamente para pensar a respeito deles, nem sempre eles estão dizendo exatamente aquilo que é de fato que acontece. Porque, como a gente já viu, né, os erros não são exatamente a coisa que nos faz aprender com o seu contexto, e sim a nossa forma de lidar com eles e aquilo que se retira do acontecimento. Essa foi a palavra que ouvimos hoje. O livro do episódio de hoje é 100 Anos de Solidão, do autor Gabriel Garcia Marques. Esse livro já ganhou um prêmio Nobel da Literatura, já tem filme e agora também vai ganhar uma série na plataforma Netflix. Ele tem uma história de alguns aninhos. Ele foi lançado em 1967. Então já é um livro aí que tem consideravelmente bastante tempo, que foi lançado, que é falado, que é lido e que é conhecido pelas pessoas. Então, o que que diz esse livro? Por que que ele é famoso? Por que que ele é escolhido para os vestibulares? Porque, pelo menos aqui, né, nessa região, ele é leitura obrigatória de vestibular. Por que que tem escolas que colocam ele como leitura obrigatória para realizar trabalhos, provas? Vamos entender o que está dentro deste livro, qual o seu conteúdo. Mas antes disso, falar sobre este exemplar em específico. Bom, ele não é meu.
ele é da biblioteca da minha escola. E, na verdade, eu li este livro aqui por ser uma leitura obrigatória da minha escola. Então, eu li ele para poder fazer uma prova a respeito do conteúdo dele. Mas eu decidi também trazer aqui para vocês essa história. Eu já conhecia há um tempinho, não tinha lido, mas já conhecia. Trazer, porque é uma história interessante e algumas outras coisas que eu vou acabar comentando depois. E para pontuar, eu já tinha conhecido esse livro ano passado, que na verdade eu não tinha tido contato com ele ainda. Ano passado que eu fui conhecer ele, em um trabalho de espanhol, que a gente tinha que fazer uma árvore genealógica, inspirada na árvore genealógica da família Buendia, do livro do Gabriel Garcia Marques. Então vamos iniciar agora essa complexa, para dizer o mínimo, história que é dita nesse livro. Eu não vou contar a história inteira, porque eu precisaria de um programa de muitas horas para conseguir colocar todas as informações que são faladas aqui. E ainda assim ia faltar tempo. Então, lembrando, é um resumo de algumas partes, é a minha opinião, não tem como caber tudo dentro desse episódio aqui. A história ela envolve a família Buendia. Eles são os personagens principais da história, independentemente da geração que se está falando. Família Buendia, que a gente vê, inicia com José Arcado Buendia e Úrsula, que ao se casar com ele também, fica Buendia. Eles têm 3 filhos biológicos ao longo da história e adotam uma menina também. Esses dois é bem esquisito, para dizer o mínimo, as relações que os personagens têm entre si, relações amorosas, porque, por exemplo, só para iniciar, já chutando a porta com o pé, Úrsula e José Arcádio são primos. Então, já começamos assim a nossa família Buendia. A história ela não é em ordem cronológica, então ela começa de um jeito, aí ela volta, aí ela vai pro futuro, aí ela vai pro passado, ela vai... É bem confuso quando a gente tá falando disso. Então eu vou seguir mais uma cronologia dos fatos mesmo e não do livro, porque a cronologia do livro é inexistente. Então, José Arcádio Buendia e a Úrsula se casam, mas ainda não têm filhos. Eles vão vivendo a vida deles até que José Arcádio Buendia tem um conflito com Prudêncio, que também morava ali na cidade que eles moravam. E para resolver esse conflito, qual foi a solução que José Arcádio Buendia encontrou? Matar o homem! Então foi isso que ele fez. Ele acertou o homem com uma lança e extinguiu o problema. Era o que ele pensava, pelo menos. Estava ele e a Úrsula dormindo no quarto deles, algumas noites depois, e de repente a Úrsula acorda com um barulho e vai ver. E de repente, o homem que havia morrido, estava morto enterrado, estava na casa deles, andando por aí com um furo bem onde ele havia sido acertado com a lança. A Úrsula ficou extremamente assustada, falou para o José Arcádio, ele não ouviu, e só levou a sério o que ela tinha dito quando ele próprio encontrou aquele homem outro dia, tentando fechar aquele buraco, tentando limpar aquele buraco que ele havia causado. Nisso eles começaram a ficar com medo, porque tinha um fantasma, um espírito, um morto de volta à vida, sabe-se lá o que era aquilo, dentro da casa deles. E eles tentaram até, vamos sair, Prudêncio, vamos embora, deixa a gente em paz. Mas ele não queria, ele não ia embora. Porque ele ia perseguir ali, sim, aquele que tinha matado ele. Então, eles decidiram que a melhor forma de se livrar daquele espírito obsessor era se mudar dali. Mas para onde? Eles foram para muito longe. Eles decidiram ir numa jornada assim em busca de algum lugar que eles pudessem viver. E aí eles acabaram levando também outras pessoas jovens da aldeia que eles moravam para poder ter também uma nova vida, longe daqueles que haviam os criado, para também experienciar novas coisas e poder criar um lugar, ou enfim, conhecer um lugar que fosse mais moderno e mais diferente do que aquilo que eles conheciam. Então, eles passaram 2 anos em uma jornada, tentando encontrar um local, e eles não encontraram o local que eles procuravam, não encontraram uma aldeia que já existisse. Nesse meio tempo, inclusive, eles tiveram, a Úrsula e o José, o seu primeiro filho.
E ainda assim, nada de lugar. Como eles levaram muito tempo para chegar até onde eles estavam, eles pensaram. Principalmente o José pensou, né? Vou criar aqui, então, um lugar que a gente possa ficar. Não encontramos um, a gente funda logo um, do zero. E foi o que eles fizeram. E assim nasceu a cidade, a aldeia, a comunidade de Macondo, que seria então onde toda a família Buendia ia viver ao longo das 7 gerações vivas e a oitava que não chegou nem a viver direito. José Arcádio Buendia foi aquele que estruturou a aldeia, foi ele que determinou onde cada casa ia ficar, como ia ser a fachada, como ia ser cada uma das coisas, foi ele que organizou. Ele era um homem bem metódico, bem organizado nesse período da vida dele, e fazia total sentido ele ser responsável por isso, tanto é que fez. As crianças dele foram crescendo, Macondo foi também crescendo, porque novas casas eram construídas, as casas eram reformadas, agora tinha lojas, tinha mais locais, tinha agora também outros filhos, não só José Arcádio e a Úrsula tinham tido filhos, outros também tinham tido filhos. Então a cidade foi crescendo e aí os ciganos também começaram a ir visitar aquela aldeia porque era um outro lugar para poder comercializar as coisas que eles tinham, que eles vendiam. Então, eles também foram para lá vender. E eles iam de ano em ano. E nisso, José Arcádio frequentava as feiras que eles faziam e olhava os artefatos que eles traziam. E conversando com um desses ciganos, que era chamado de Melquíades, era chamado Melquíades, ele acabou encontrando diversos artefatos muito curiosos, científicos e não científicos, que poderiam fazer com que ele conseguisse fazer várias coisas, estender a aldeia, descobrir novos métodos de realizar um monte de coisas da vida. E toda vez que o Melquiades voltava com essa feira, ele ia atrás do Melquiades para conseguir novos artefatos. Então, nisso, ele montou, o José Arcade montou um laboratório de alquimia com as coisas que o Melquiades trazia. Ele montou várias coisas, ele fez várias coisas. Ele tentou, inclusive, derreter ouro de umas coisas que a Úrsula tinha. Não deu certo. Então, ele foi fazendo experiências. Só que, de repente, numa dessas vezes, o Melquiades não voltou. E os ciganos que vieram junto também não eram os mesmos que vinham com o Melquiades. Então, ele achou um pouco estranho o José, porque ele estava esperando uma certa pessoa, e não foi essa certa pessoa que veio, ele estava esperando uma forma de trazer os artefatos que ele não obteve quando eles vieram. Porque quando eles vieram, eles não tinham mais a ideia dos outros ciganos, que era trazer recursos, trazer artefatos que fossem ajudar as pessoas e mostrar para elas como eles funcionavam. Esses novos viajantes trouxeram os artefatos, muitos os mesmos, mas eles traziam como uma forma de lazer, uma forma de diversão e uma forma de conseguir dinheiro sem realmente vender os artefatos para eles. Então, Melquiades, por exemplo, e os outros ciganos que traziam o tapete voador para as pessoas verem que tinha como se locomover de outra forma, e aí vendiam o tapete voador para as pessoas se locomoverem, esses outros ciganos traziam tapete voador para vender ali por minuto, por hora, o tempo que as pessoas podiam ficar em cima do tapete voador, voando por ali, e depois eles tinham que trazer o tapete de volta. Então, era uma abordagem diferente. Os filhos dele já haviam crescido e ele mostrou essa feira para os filhos, tanto que é uma passagem bem interessante no livro, porque é referenciado depois da questão que eles vão visitar um lugar ali que tinha gelo, foi a primeira vez que eles viram gelo maciço, que é todo um despertar que tem em alguns filhos, num dos filhos dele, a respeito da parte da alquimia, da parte da ciência, que não é bem ciência, mas seria isso. Então é bem interessante. Um dos filhos do José Arcádio, inclusive, depois, já mais velho, adolescente, acaba fugindo de Macondo junto com esses ciganos. Então, eles tinham chegado, ele ficou por lá junto com eles, e assim que eles foram embora, ele meteu o pé também. Ele tinha engravidado uma mulher em Macondo
e abandonou a mulher e o filho, não deu satisfação pra ninguém, não deu satisfação pra família, não deu nada, foi embora. Inclusive, ele volta depois de muitos anos, como se nada tivesse acontecido. Vai passando o tempo, e aí que entra a filha adotada do casal, em que ela chega sozinha, ninguém entende o que ela fala em um idioma completamente diferente, e aí ela chega com uma maleta de ossos, onde os ossos dos seus pais estavam. E ela era uma menina muito peculiar, ela comia terra, ela comia a tinta que descascava da parede, então a família não sabia muito bem como lidar com ela. Mas não iam deixar uma criança largada assim, sem ter quem ficar, então decidiram adotar ela. E ela se acostumou com a família depois de um tempo e finalmente realmente se tornou ali parte da família, parte da composição ali que eles tinham na casa. O tempo foi passando, outras gerações foram nascendo, e aquele filho que havia saído volta, e ele havia crescido junto com a outra irmã, a adotada, só para fazer um adendo. E ele se casa com ela. Então, novamente, nós temos uma relação bem peculiar nesse livro. Tem mais, essa é só uma. Nessa história também temos Coronel Aureliano, que ele vai, de certa forma, ele inicia uma guerra dentro de Macondo, mas ele vai lutar em uma guerra, ele vai perder todas as guerras que ele lutou, inclusive, ele lutou em 32 guerras, se eu não me engano, no número. E ele perdeu todas elas, mas sobreviveu a todas elas. Até porque se ele tivesse morrido em uma, ele não teria participado de todas as 30 e poucas. E ele teve 17 filhos, que eram os 17 aurelianos. Ele mal teve contato com os filhos e todos eles morreram no mesmo dia. Então tem umas coisas muito peculiares, muito específicas, muito diferentes que acontecem nesse livro. Os nomes dos personagens, eles vão se repetindo ao longo de todas as gerações. Então tem muitos Josés, tem muitos Arcádios, tem muitos Aurelianos. E isso é intencional, porque são 100 anos de solidão daquela família. Vai passar 100 anos em solidão. Ai, mas são muitos filhos. Como assim são 100 anos de solidão? Não tem nenhum filho ali que tá realmente sozinho. Ele se casa, ele tem filho, ou enfim, ele tem um amigo. Porém, todos eles têm algo em comum, nenhum deles se conecta realmente aos outros. Todos eles cometem erros que os deixam sozinhos, não fisicamente, mas emocionalmente. Eles não têm ninguém que de fato é próximo deles. E todos eles, de alguma forma, acabam afastando aqueles que se importam com eles. A família comete os mesmos erros do que os antepassados. Eles vão repetindo em um ciclo os erros, as atitudes dos outros e fazendo exatamente a mesma coisa que sempre aconteceu. Uma boa analogia para retratar esse livro é a da cobra que come o próprio rabo, que come a própria cauda, que ela continua sempre rodando e tentando comer a própria cauda enquanto ela anda. Então ela nunca vai comer a própria cauda e nunca vai se soltar, porque ela tá sempre atrás. Então, como nenhum dos familiares toma a decisão de realmente mudar, eles acabam sempre fazendo a mesma coisa, se afastando das pessoas, acabam tendo mortes muitas vezes trágicas ou mortes muito lentas, eles demoram muito para morrer, morrem de solidão, de doença, porque simplesmente eles fazem a mesma coisa sempre e sempre, e por isso os nomes repetidos, para mostrar que sempre está acontecendo a mesma coisa. Enquanto eles não mudarem, eles vão continuar sofrendo a mesma coisa sempre e sempre, infinitamente. Tanto é que esses 100 anos de solidão, essa repetição de fatos, só acaba quando o último Buendia morre. Quando o último Buendia, na verdade, junto com o seu pai, morre. Ele é comido por formigas, o bebê, que mal viveu, e o da sétima geração, que era seu pai, acabam morrendo também na destruição de Macondo. E só assim acabam os 100 anos de solidão, quando a família acaba. A solidão só acaba quando a família acaba, porque ela não consegue parar a sua desgraça.
E não são só os nomes masculinos que são repetidos ao longo da trama. Por exemplo, há uma personagem chamada Remédios. Sim, Remédios é o nome da menina. Que é com a qual um dos Buendia acaba se casando. E ela morre sem nem ter tido os filhos dela ainda. Ela ficou grávida e acabou morrendo com eles na barriga mesmo. E ela era muito doce, amava muito ela. E ela cuidava do parente, que não dá nem para determinar direito qual era o parentesco que ela tinha com ele, mas com o José Arcádio Buendia primeiro, o primeiro de todos, quando ele estava muito doente e muito mal da cabeça. Então todos amavam aquela menina porque ela era muito especial. Só que ela acabou morrendo, né? E aquele é um luto que fica na família por muito tempo. Então, quando existe a oportunidade de nomear uma outra menina, eles decidiram nomear ela de Remédios também. Então, temos a Remédios, a original, Remédios, a Bela, porque ela era muito linda e todo mundo se encantava com a beleza dela e com a pureza dela. Ela era tão bela e pura que ela literalmente ascendeu aos céus. Assim foi sua morte. Ela literalmente ascendeu aos céus. Estava deitada e ascendeu aos céus e morreu. E além dessas duas, ainda teve a última Remédios, a Renata Remédios, conhecida como Memê. Então, também foi tendo a repetição do nome Remédios, não tanto quanto o José, o Arcádio e o Aureliano, né? 17 Aurelianos, eu acho que já é bem explícito que tem muito mais, mas ainda assim teve. Assim como teve o nome Amaranta e Úrsula, que Úrsula era a primeira Buendia, e depois teve uma que se chamou Amaranta Úrsula, que era com esse nome, e com o nome da filha da primeira Buendia, que era Amaranta. Então, os nomes femininos também vão se repetindo ali, mas não tanto quanto os nomes masculinos, até porque eles têm mais filhos homens em toda a árvore genealógica do que filhas mulheres. Então, faz mais sentido ter mais repetição de nomes masculinos. Tem vários pontos muito curiosos nesse livro. Por quê? O livro é um livro de realismo fantástico, de realismo mágico. Então, trata de coisas reais que estão relacionadas com o que acontece no mundo real, trata as coisas de forma natural, porém tem sim acontecimentos fora do comum que não vão acontecer na vida real, não acontecem na vida real, mas que também são tratados com normalidade. Um exemplo desse realismo mágico, desse realismo fantástico, é a ascensão da Remédios, a Bela, aos céus, que eu falei. Um outro exemplo também é Melquíades, uma vez não tinha voltado, né, como eu falei, para a feira de ciganos lá em Macondo, porque ele havia morrido. Só que passa alguns anos e simplesmente o Melquíades aparece e diz que ele voltou porque ele cansou de estar morto. Ele simplesmente saiu da morte, caminhou de volta a Macondo, ele estava ali porque cansei de estar morto, então eu estou aqui de novo. E isso é tratado com a maior normalidade do mundo. Então são várias coisas que realmente têm tudo a ver com esse realismo fantástico. Tem muitos aspectos. Um outro exemplo, o José Arcádio, um dos José Arcádios, que morreu com um tiro na orelha dentro de casa, ficou com seu corpo com cheiro de pólvora por muitos anos, depois de morto e enterrado. Não de uma forma normal, mas as pessoas passavam no cemitério para enterrar outros mortos ou para visitar outros mortos e eles sentiam o cheiro de pólvora do cadáver que estava a 7 palmos debaixo da terra, enterrado há 500 anos. Então, tem muitos aspectos que estão relacionados, sim, a esse tipo de realismo. Então, é um livro que, na minha opinião, tem uma história bem interessante. Eu gostei, da história do livro, do que ele fala, em sua grande maioria. Porém, ele é um livro para ler com tempo. Para ler com tempo e ler assim. Num dia eu leio um pouco, no outro dia eu leio o outro, né? Com tempo, no sentido de pegar e sentar num dia e ficar o dia inteiro lendo. Não é isso. É ler também espaçadamente. Porque ele é um livro muito maçante. Ele tem muita informação. Ele tem muitos nomes. Acontece muita coisa ao mesmo tempo. O tempo, como eu falei, não é cronológico, é na ordem que o autor
pensou na hora de fazer. Então, assim, não é tão fácil de entender o que está acontecendo. Se não para, presta atenção. E se tu tenta ler tudo de uma vez, porque aí tu começa a confundir tudo, tu não tá entendendo mais nada. Não existe condição na Terra de ler isso aqui e captar tudo que tá acontecendo lendo em um curto período de tempo. É impossível. Então, é uma leitura que eu recomendo se tu conseguir ler com tempo, com calma e se dedicar só a ele, porque senão não vai dar certo. Agora, se gosta de uma leitura mais leve, uma leitura mais tranquila, esse não é um livro pra ti. Não tem como, não vai dar certo. Porque senão vai ser que nem a experiência que eu tive lendo a primeira vez. Quero ler uma segunda. Que foi não entender alguns pontos, porque simplesmente eu tava perdida no meio de tantos Aurelianos, de Josés, de Arcádios e da falta de cronologia, que é uma falta de cronologia que eu nem tinha lido um livro desse jeito, que vai e volta do jeito que o autor quer. Porque sim, não tem um capítulo, por exemplo, que é de memórias e um outro que é presente, não tem, é uma mistura e é claro, isso retrata justamente aquilo da questão do livro, que tudo é um ciclo, tudo está acontecendo ao mesmo tempo, porque todos eles são da mesma família e todos eles cometem sempre as mesmas coisas, os mesmos erros. Mas acaba ficando um pouco confuso para quem vai ler sem essa informação de que é confuso. Então, indico sim, mas com essas coisas bem estabelecidas, porque senão não leia, não tem como. Virando as páginas do nosso episódio, chegamos ao fim da edição de hoje. Mas calma, é a de hoje. Daqui a 2 semanas, às 19 horas, aqui na TV Cidade de Farroupilha, teremos o nosso próximo episódio.